Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Abra sua Bíblia lá na carta aos Efésios, no capítulo 5. Vocês leem isso comigo a partir do verso 14. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Verso 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? Interessante, é de Deus. A pastora Ivanilde estava aqui ministrando e ela falou: olha, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar para a nossa vida financeira, para termos em Deus sabedoria, para termos uma vida financeira e sermos prósperos. Amados, e como nós precisamos despertar? Porque muitas vezes, quando nós lemos aqui nessa carta aos Efésios, nós encontramos o que? Adormecidos. Nós estamos dormindo, nós estamos indiferentes. Deus está movendo, Deus está em movimento, Deus está agindo e eu estou indiferente. Deus está falando e eu não estou entendendo. Mas o Senhor, através dessa palavra, Ele está dizendo: desperta, igreja, desperta, porque eu quero falar contigo. Amém? Desperta porque eu quero corrigir, desperta porque eu te amo. Irmãos, enquanto nós falamos assim sobre essa palavra despertamento, acorda, sono espiritual, eu confesso para os irmãos que às vezes isso traz para nós um constrangimento. Como assim, Dari? Nós somos igreja e nós precisamos ser despertados, mas eu já estou aceso, eu já estou ligado. Mas o Senhor, quando Ele fala conosco, é porque Ele nos ama, irmãos. Certamente o Senhor, Ele conhece o hoje, Ele conhece o amanhã, Ele conhece o depois, e Ele entende. Se Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu creio que o Senhor quer ministrar isso ao nosso coração. Amém? Amados, nós temos essa passagem aqui onde Paulo, o apóstolo Paulo, que foi para essa cidade de Éfeso para evangelizar, para abrir uma igreja. Ele escreve essa carta aqui porque ele está preocupado. Ele está preocupado porque essa cidade era uma cidade, Éfeso, era a terceira maior cidade do Império Romano. Então era uma cidade importante, era um grande centro comercial. Porém era uma cidade onde o ocultismo, a idolatria dominava naquele lugar. Um lugar onde uma cidade que hospedava muitos bruxos, muitos magos, ou seja, era uma cidade que tinha um peso do pecado, uma influência muito grande. E o apóstolo Paulo, mas os seus discípulos, mais Timóteo, estavam aqui passando por lutas espirituais, e ele, como pastor dessa igreja, sabendo a influência maligna que tinha ali naquela cidade, aquela cidade onde se encontrava ali o centro, né? O centro da deusa Diana, a deusa Diana que enganava muitas pessoas que estavam debaixo do engano ali. E havia um homem chamado Demétrio, que ele fazia ali as imagens do templo de Diana, enganava e vendia, e aquele povo se beneficiava financeiramente de muita gente. Muitas pessoas ali naquela cidade eram escravizadas. Porém Paulo chegou ali e começou a pregar o evangelho da graça. Paulo chegou ali e começou a pregar sobre Jesus, e pessoas e vidas ali foram convertendo, foram tendo as suas vidas transformadas e foram abandonando o pecado. A Bíblia fala que muitos homens que se entregaram para Jesus tinham seus livros de magia, de mágica, de fazer mágica, de encantamento, e eles tomaram a atitude de queimar aqueles livros, porque eles entenderam que aquilo não tinha valor nenhum mais sobre a vida deles, e a partir dali a vida deles era diferente. Porém, amados, com o passar do tempo daquela igreja ali, Paulo começou a perceber que aquela igreja
ela estava sendo influenciada pelo pecado que estava ali naquela cidade. Então alguns membros da igreja ali, eles estavam desgarrando o rebanho. Alguns membros da igreja ali estavam sendo influenciados, entendeu? Por aqueles bruxos, por aqueles magos ali daquela cidade. E Paulo, como bom pastor, como homem de Deus, ele escreve a eles e fala: olha, alerta, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Levanta dentre os mortos, porque quando você levantar, Jesus vai te iluminar. Amém, igreja? Amados, interessante que no livro de Apocalipse, o Senhor falando às 7 igrejas da Ásia, no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse, Jesus, tanto para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, ele fala algo, igreja, a mesma coisa para cada uma das igrejas. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Jesus diz assim para a igreja: eu conheço. Ele vai falando das qualidades de cada igreja, mas para todas elas ele fala isso: eu conheço as tuas obras. Ouça o que o Espírito diz à igreja hoje. Ou seja, irmãos, Jesus sabe como que você está hoje. Amém? Talvez nem você mesmo sabe como é que você está, mas deixa eu te falar, Jesus sabe como é que está o seu coração. Jesus sabe o que, é que você está passando. Jesus sabe quais são as motivações, quais são os seus planos que estão no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele te ama, e Ele nos conhece. Então quando Jesus diz para a igreja, Ele está dizendo para nós hoje: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu coração, sei do que você precisa, sei como é que está o seu coração. Amados, e é interessante que Paulo aqui, ele está preocupado, porque ele está falando: desperta, ó tu que dormes. E a pessoa que está dormindo, ela está o quê? Num sono espiritual. E quando você está dormindo, o que acontece? Você está vivo, você tem vida, mas a pessoa que está dormindo, ele não consegue ver nada. Por quê? Porque você está dormindo. Você está dormindo, e espiritualmente, por isso que o Senhor, Ele dá esse conselho, essa exortação: desperta, ó tu que dorme. Porque quando nós estamos dormindo, nós estamos indiferentes ao que, irmãos? A presença de Deus. Eu não estou vendo o que está acontecendo, eu não estou ouvindo o que o Espírito Santo está falando, eu não estou vendo os milagres que Deus vai fazer. Meus olhos da fé estão fechados, eu não consigo ter esperança. Por quê? Porque eu estou dormindo. E quem está dormindo não vê nada, quem está dormindo não sente nada. Ele está vivo, o coração dele está batendo, mas ele não está vendo nada. E é isso que Paulo está falando: desperta você do sono espiritual. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 13, verso 11. Quem pode ler em voz alta lá, por favor? Paulo está dando uma outra exortação da importância que nós precisamos despertar. Romanos capítulo 13, verso 11. Pastora Rauina colocou aqui, eu vou ler: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, nós cantamos aqui hoje com um grupo de louvor: Deus tem um tempo novo para nós. Amém? É hora de nós despertarmos. Deus tem coisa nova para nós, mas eu só vou viver o novo se eu estiver acordado. Eu só vou viver o novo se eu estiver participando do mover de Deus. E Tiago fala: é muito importante você conhecer a palavra. É muito importante você conhecer a palavra, mas mais do que conhecer, irmãos, mais importante é nós praticarmos. Por isso que Tiago, no capítulo 1, ele fala assim: que nós não venhamos ser só ouvintes, esquecidos, mas que nós sejamos cumpridores da palavra. E lá no verso 25 ele diz assim: e que nós possamos perseverar na palavra do Senhor todos os dias. Amém, igreja? Então, irmãos, nós precisamos de prática, porque é quando de fato, o Salmo 34, o salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor.
salmista está dando essa advertência. Então nós precisamos o que, igreja? Provar. E para eu provar, para eu me alimentar da presença do Espírito Santo de Deus, eu preciso estar vivo, eu preciso estar acordado, eu não posso estar dormindo. Quantos estão entendendo? Amém? Quantos estão entendendo? Mas amados, talvez hoje nós estamos, talvez adormecido, talvez você está dormindo, talvez você está desanimado, talvez você está triste, mas deixa eu te dar uma boa nova, deixa eu te dar uma boa notícia, presta atenção, Jesus tem a solução. Amém? Jesus tem a solução, e a solução para a sua noiva, para a sua igreja, está na tua palavra, está na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 18, projeta aí, pastora Rauena, 3,18, obrigado. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus. Olha o conselho de Jesus para a igreja do Senhor: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim que vejas. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém? Você está entendendo, igreja? A solução está na palavra. O Senhor quer que nós venhamos o quê? Comprar ouro. Ele quer que eu pague o preço. O Senhor quer que nós venhamos pagar o preço através da nossa vida, da nossa entrega, do nosso coração. O que é comprar ouro? É comprar os tesouros espirituais que só Deus tem. O que é me vestir das vestes brancas? É a santidade, a justiça. O Senhor tem uma veste nova para a tua igreja nessa noite. Talvez por algum motivo você tenha andado perdido, talvez tenha alguma mancha. O Senhor tem vestes novas para a tua igreja nessa noite. Talvez você não tenha conseguido mais olhar, mas a palavra do Senhor diz que Jesus tem um colírio para ser passado nos seus olhos, para ser ungido, e você ter os seus olhos abertos, e você conseguir ver o mover de Deus na sua vida, para você conseguir crer aquilo que Deus tem o poder para fazer. Então Deus tem tesouros espirituais, Deus tem vestes novas, e o Senhor tem colírio, para que você abra o seu olho e você veja de uma maneira clara, e para que você possa entender e crer que Deus vai fazer algo novo na sua casa. Amém? Mas os olhos nossos, a Bíblia fala que o Deus desse século, ele veio para cegar o entendimento, cegar os olhos do cristão. Mas o Senhor tem colírio, Ele tem colírio para o seu povo nessa noite. O Senhor tem vestes novas, o Senhor tem um revestimento, uma armadura nova para a tua igreja, para você lutar. Hoje é dia 9 de fevereiro, Deus tem um ano de bênção esse ano para nós. Será um ano de prosperidade, amém, igreja? Amém. Levanta sua mão, irmãos. Nós precisamos crer nessa vontade, porque essa é a vontade do Senhor, é nos prosperar. Não que nós queremos enriquecer, nós queremos se tornar poderosos, homens ricos, mas nós queremos nos tornar abençoadores, irmãos. Amém? Eu quero poder prosperar, para que eu possa poder abençoar outras famílias, abençoar outras vidas, aqueles que são empreendedores aqui, para que possam dar oportunidades para mais pessoas trabalhar, pessoas que precisam de oportunidade. Então essa é a vontade de Deus. Quando Deus abençoa alguém, sempre é que um propósito para ser compartilhada a bênção dele. Amém? Então o Senhor tem essa bênção para nós. Aleluia. Levanta dentre os mortos, e Cristo nos iluminará. Se coloque de pé. Irmãos, para que Deus venha falar conosco, nós precisamos ter o quê? Um posicionamento. Deus não vai falar com você dormindo. Deus não vai falar com você no celular. Deus pode até falar, pela graça e o amor dele. Mas irmãos, você precisa se posicionar, se colocar de pé. Falar: Senhor, fala comigo. Senhor é minha prioridade.
Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Mas nós precisamos ter uma atitude. Paulo fala, levanta. O que é levantar? É colocar de pé, é se erguer. Senhor, fala comigo, e Deus vai falar. Levanta dos mortos. Talvez você você não consegue mais sentir vida, você não consegue mais ter força para acreditar. Mas o Senhor nessa noite tem uma promessa: levanta dentre os mortos, porque eu quero trazer luz. Amém? Eu quero trazer luz. E quando a luz, irmãos, de Jesus, ela é reflete na nossa vida, ilumina tudo. Tudo que estava escuro passa a ter sentido. Tudo que eu não estava conseguindo ver, agora eu consigo ver. Porque a luz do Senhor é o que? Ela abre os nossos olhos. A luz do Senhor, ela ilumina o nosso caminho. E aquilo que era para ser embaraço, que era para ser uma pedra de tropeço na minha vida, a luz do Senhor vai me livrar. Amém? Aquilo que era para ser maldição na minha vida, a luz do Espírito Santo vai brilhar e você vai caminhar. Por quê? Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Amém? O Senhor quer iluminar, o Senhor quer resplandecer, mas uma luz potente, que não vai se apagar mais. E você vai romper, você vai fluir, e maravilhas vai acontecer na sua vida e na sua casa. Amém? Porque o Senhor é maravilhoso. Então Ele sabe fazer maravilhas. Amados, verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Paulo está falando para a igreja, irmãos, presta atenção. Veja como vocês estão vivendo, veja como vocês andar prudentemente. Isso me faz lembrar da parábola daqueles dois homens que construíram as suas casas. A Bíblia fala do homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, mas o insensato construiu sobre a areia. Então andar prudentemente é andar com vigilância, é andar com cautela, é estar atento ao que pode acontecer. Andar prudentemente é você ter o cuidado, é andar como Paulo fala aqui no início do capítulo 5, ele diz assim: sedes, pois, os meus imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, andar prudentemente é andar como filho de Deus, é andar de cabeça erguida, não que você é melhor, mas você tem um pai que te ama. Amém? Você tem um pai que te ama, você tem essa certeza. E Paulo, nesse mesmo capítulo, lá no verso 4, ele diz no verso 5: por bem sabeis isto, andai como filhos da luz. Ou seja, nós precisamos andar prudentemente, irmãos. Nós precisamos andar como de fato, como filhos de Deus, nessa terra, com prudência. Com prudência, porque o Senhor está nos assistindo. E o nécio é o que é o tolo. O tolo, ele não quer pagar o preço, mas o Senhor quer que nós venhamos andar com sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E a Bíblia fala lá em Tiago, Enoque, que quem não tiver sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar de uma forma liberal. Dari, mas eu não tenho sabedoria. Irmãos, ora, peça ao Senhor que Ele vai te dar sabedoria. Irmãos, a Bíblia conta uma história extraordinária de um rei jovem, Salomão. Eu estava esses dias aqui pregando para os jovens, e eu estava falando para eles: se Deus hoje aparecesse para você de alguma forma e falasse para você assim: você tem direito de me fazer um pedido que eu vou te conceder, o que você pediria para Deus? Irmão, você já imaginou isso? O Deus, Criador do céu e da terra, dono do ouro e da prata, o Deus Todo-Poderoso, aparecer para você e falar assim: ó, deixa eu te falar, você pode fazer um pedido para mim hoje. E foi o que aconteceu com Salomão. Deus apareceu para ele em sonho, falou para ele: faça um pedido. E Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu: Deus, agora eu quero que você extermine todos os meus inimigos. Senhor, eu quero assim ter muitos bens, e eu quero ser o rei mais poderoso e entrar na história. Não, ele fala assim: Senhor, eu quero sabedoria. Igreja, e aquilo agradou o coração de Deus. Agradou tanto o coração de Deus, porque ele precisava da sabedoria para quê? Para governar Israel.
Lá em 1 Reis fala que ele pede a sabedoria para ele saber entrar e sair de qualquer problema. E quando nós temos a sabedoria de Deus, como a pastora Ivanil estava aqui pregando, quando você passa a administrar com a sabedoria de Deus, você prospera. Você prospera. E é interessante, o pastor Ivanildo, eu tenho um grande exemplo na minha casa, o meu pai. Meu pai é funcionário do Estado, trabalhou 30 e poucos anos no Estado, um homem semi-analfabeto que veio da roça, mas eu vejo a sabedoria de Deus na vida dele. E ele não ganha muito. Ele reformou na polícia, não como coronel, não como um major, uma patente alta, mas ele reformou como terceiro sargento. E meu pai, ele nunca teve um talão de cheque. Meu pai nunca teve um cartão de crédito. Sabe por quê? Ele fala assim: meu filho, eu compro se eu tenho dinheiro. Então o que eu faço? Eu faço uma matemática fácil. Eu gasto menos do que eu ganho. O que é isso, igreja? Sabedoria de Deus. Irmãos, deixa eu falar um negócio. Meu pai é um homem próspero, muito próspero. Eu fico maravilhado com o que Deus fez na vida dele, com a simplicidade dele, o tanto de coisa que ele conseguiu conquistar através da sabedoria de Deus, porque ele não tem formação nenhuma, ele não teve oportunidade de estudar, porque ele foi o filho mais velho, e ele teve que trabalhar a partir dos 8 anos para cuidar dos irmãos. Mas Deus deu ao meu pai sabedoria do alto, e o meu pai se tornou um homem próspero. Então Deus pode nos dar também essa sabedoria, e o pouco que você ganha, Deus transformar em muito. Isso é andar em sabedoria. Amém? Andar em sabedoria no seu casamento, andar em sabedoria no seu trabalho, andar em sabedoria nos seus relacionamentos. Irmãos, como nós precisamos olhar como nós estamos andando, como nós estamos vivendo. Tem pessoas que não param emprego, ele não para em lugar nenhum. Falta de sabedoria. Em alguma área ele está falhando, em alguma área ele está tendo algum problema. Tem casais que são casados e vivem mal. O homem trabalha, ganha bem, a mulher trabalha, ganha bem, tem uma casa, tem um carro, mas vive mal. Falta de quê? De sabedoria. Mas quando nós andamos e temos a sabedoria de Deus, nós vivemos bem, nós vivemos em paz, felizes, agradecidos com aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Então o Senhor não tem ignorância para nós, o Senhor tem sabedoria. Peça ao Senhor. A Bíblia fala: peça que eu vou te dar de graça. Verso 16, Paulo diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Irmãos, nós vivemos um tempo, como essa exortação é para nós, nós vivemos um tempo hoje onde nós vivemos a geração que pior administra o tempo. Nós vivemos hoje uma geração que dos jovens principalmente, estão doentes, mas não só jovens, homens, mulheres. Por quê? Porque administra mal o seu tempo. Deus nos dá 24 horas, mas hoje nós vivemos uma geração, a minha geração, a geração do Enoque, da pastora Ivanilde, foi uma geração que a gente não tinha muita tecnologia, não tinha muitos recursos de tecnologia, mas a gente se comunicava muito bem, os relacionamentos eram fortes. O melhor passeio que eu tinha quando era pequeno, irmãos, nós morávamos no Ateneu, Enoque, era pegar um ônibus do Ateneu lotado, descer no terminal Isidório, pegava um ônibus, descia no centro, a gente ia para Anhanguera, pegava um ônibus lotado, o eixão em Anhanguera, pegava um outro ônibus lá no Palmito e chegava na minha tia. Era assim uma saga chegar na minha tia, mas quando chegava, irmão, você acha que tinha aquele, a Andréa está rindo, ela lembrou do tempo dele, tinha aquele banquete, churrasco, picanha, não, tudo muito simples, tinha um franguinho ali matado ali, um negócio simples ali, mas a gente vivia em alegria, em comunhão, a gente valorizava o que era mais importante. Porém essa geração agora, o que é remir o tempo? É comprar o tempo, é resgatar o tempo, é buscar o tempo de volta. O que é remir o tempo? É aproveitar bem as oportunidades que o Senhor nos dá. E essa geração que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo agora, é um tempo onde a geração ela tem muita coisa, tem muita tecnologia a dispor dela, tem muitos recursos, mas é uma sociedade, é uma geração que está doente.
doente. Fala que tem muitos amigos, participa de 20 grupos no WhatsApp, tem uma rede social no Instagram, no Facebook, no Twitter e tal, mas tem jovens nesse momento tirando a vida porque estão debaixo de uma depressão. Não tem um amigo para ligar e falar: eu vou sair, vou na casa do meu amigo para conversar com ele, para desabafar e abrir o coração. O que acontece? Ele está conectado ali naquele aparelho, mas fisicamente estão distantes. Quantas famílias hoje, irmãos, estão sendo destruídas? As famílias estão na mesma casa, mas estão divididos, cada um do seu smartphone, cada um do seu celular. Sou contra celular não, irmãos, nem rede social, isso é bênção, mas nós precisamos administrar isso com sabedoria. Amém? Nós precisamos dar valor, aprender a dar valor ao que é mais importante. Ao que é mais importante. Irmãos, eu e a Gisleide, eu falava para ela: a linguagem minha de amor é tempo de qualidade. E eu falei para ela assim: Gisleide, eu já estou constrangido quanto a gente ministra para casais, porque o meu problema é o mesmo, Rauena. Eu falo para as pessoas, é muito bonito, é romântico. Qual que é a sua linguagem de amor? Tempo de qualidade, pastor Ricardo. Mas nós mesmos, como casais, nós não temos esse tempo de qualidade. Irmãos, em janeiro do ano passado, nós fizemos uma viagem, e essa viagem foi assim, terrível, porque nós fomos sentar para tratar esse assunto, e foi muito difícil. Foi uma reunião de alinhamento, foi uma viagem de alinhamento. E o que a gente estava conversando lá, Gisele? Nós não estamos tendo tempo para nós. A gente tem tempo para os filhos, tem tempo lá no trabalho, a gente trabalha junto, vai para a igreja, você senta na mesa com as irmãs, eu sento com os irmãos, mas e nós como casal? Se tirar tudo isso aí, o que vai sobrar? Sobra nada. Então eu falei para ela: nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, nós precisamos, nem que seja um dia de cada mês desse ano de 2024, mas nós vamos sair para um lugar diferente. Você vai arrumar, você vai ficar bonita, igual quando a gente namorava. Eu quero que você fique bem bonita, eu também vou ficar ajeitado. E nós vamos sair, vamos comprar alguma coisa, vamos tomar um sorvete, vamos fazer alguma coisa. Isso, irmãos, é remir o tempo. E detalhe, quando nós chegarmos lá, nós vamos sentar na mesa, nós não vai falar dos problemas. Eu não quero ficar falando dos problemas do Davi, do Asaf, lá do trabalho, lá do empório, a comida que acabou, não sei mais o que a gente tem que fazer. E acaba que a gente senta e olha um para o outro e começa a falar só de problema, irmãos. E aí você come, você sai dali, e o casamento? Não tratou nada. O que é isso? Administrando mal. O pastor Ailton pregou aqui domingo passado, sobre gerir mal o tempo. Mas Paulo, ele está ensinando aqui, remindo o tempo. Nós precisamos aprender a remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus, irmãos. E aquilo que é importante na nossa vida, que é a nossa família, são os nossos amigos. Nós precisamos aprender a remir o tempo, e aproveitar as oportunidades, e valorizar e criar situações. Ontem eu encontrei alguns amigos, e aí eles falaram assim: nossa, Dari, nós não podemos ficar esse tanto tempo sem se ver não. E aquela conversa. E normalmente, irmãos, quando a gente encontra um amigo que tem muito tempo que você não vê, você fala isso, você dá uma desculpa deslavada, né? Falei: não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso, vamos colocar a data para você ir lá em casa, e vamos colocar uma data para ir lá em casa, já vamos sair daqui com a data marcada. Aí ele deu uma assustada assim: vai dar, então vamos então. Falei: então vamos marcar aqui que você vai ver se nós não vamos encontrar. Irmão, atitude, nós precisamos aprender isso, e se aprender, remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Irmãos, cada vez mais o ser humano, ele está sofrendo o que? Sozinho. Ele está reclamando que ele não tem amigos, que os irmãos dele não ligam para ele não tem amigo na faculdade, não tem amigo na igreja, ninguém me liga. Mas você também não liga para ninguém. Ele está reclamando da mulher dele: minha mulher não me procura. E quantos casais que falam que a intimidade do relacionamento, do casamento está muito ruim, mas o homem também não tem iniciativa, não tem atitude de investir nesse casamento, de falar: olha, hoje você arruma, coloca uma roupa bonita, nós vamos sair, nós dois e mais ninguém. Irmãos, passa a fazer isso para você ver se essa mulher sua não vai mudar.
Passa a investir naquilo que de fato é importante, irmãos. Passa a investir no de fato que é importante. Você vai ver o resultado, mas isso não acontece da noite para o dia. Mas nós precisamos plantar hoje. Amém? Porque, irmãos, nós precisamos ter um casamento consolidado. Nós precisamos ter amizades que sejam fortes. Porque o dia mau, ele vem. E quando esse dia mau chegar, que amigo que você tem? Quando o dia mau chegar, você vai ligar para quem? Quando você estiver no meio de um problema, de uma situação difícil, quem que vai te ajudar? Você precisa ter amigos. Você precisa saber administrar o tempo. Você precisa saber bem aproveitar as oportunidades. No Evangelho de Lucas, irmãos, a gente tem 2 milagres, no capítulo 18 e no capítulo 19. 2 milagres que Jesus fez numa mesma cidade, em Jericó. E foi a última vez que Jesus passou em Jericó. A primeira dela foi a cura, o milagre na vida do cego Bartimeu. Jesus estava passando ali em Jericó e ele já estava saindo da cidade com seus discípulos. Mas o cego, ele ouviu falar que Jesus estava naquela cidade. E quando ele ouviu falar, o que ele fez? Ele gritou. Falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu. Mas quem que é esse cara? Era o cego, ele foi até lá. O que você quer? Senhor, eu quero que o Senhor toque em mim, eu quero ver. O que você quer? Eu quero ver. Então seja curado no nome de Jesus. E aquele cego voltou a ver, porque ele tinha uma oportunidade, talvez foi a última oportunidade daquele cego Bartimeu, naquele dia, e ele não perdeu a oportunidade. Ele agarrou com isso, eu vou gritar, eu não estou ouvindo Jesus, mas eu vou gritar e ele vai me ver. No capítulo 19 a gente vê a vida de Zaqueu, cara que era perseguido, tinha aprontado bastante, fez muita coisa errada. O cara era mais ou menos do tamanho do Enoque, né, Enoque? A Bíblia fala que ele não tinha muita estatura, então não era um cara muito alto. E Jesus estava passando em Jericó, tinha muita gente, tinha multidão. E Zaqueu viu uma árvore. O que ele pensou? Eu vou subir nessa árvore. Eu vou subir nessa árvore, porque talvez Jesus não vai passar aqui nunca mais. De fato, Jesus não passou. E Zaqueu subiu. E quando Zaqueu subiu, naquele momento, o que Jesus falou para ele? Zaqueu, desce depressa dessa árvore, que hoje eu vou dormir na sua casa. E a Bíblia fala que a salvação alcançou a casa de Zaqueu, porque Zaqueu tomou uma atitude, ele aproveitou a oportunidade que ele teve naquele dia. E Paulo está nos ensinando isso, que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Pelo que não sejais insensatos. A insensatez, irmãos, traz muito prejuízo. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, às vezes nós estamos muito preocupados de ter resposta da minha vontade. Por que aquilo não deu certo? Mas por que aquilo não aconteceu ainda? Como nós somos bons para fazer esse questionamento. Mas, irmãos, Paulo está falando aqui para a gente buscar e procurar entender e compreender qual que é a vontade do Senhor. Deus sempre, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um objetivo de Deus. Nós precisamos olhar para essa situação e perguntar assim: o que Deus está querendo que eu faça nessa situação? Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Qual que é a vontade do Senhor para essa situação? Eu estou aqui numa encruzilhada, eu estou aqui numa situação muito difícil, mas qual que é a vontade do Senhor para essa situação? Nós precisamos aprender, irmãos, a perguntar qual que é a vontade do Senhor. E para fechar, irmãos, Paulo fala: não embriagueis com vinho. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque no vinho, irmãos, há divisão, no vinho há contenda, no vinho há perdição. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu bebi parte da minha vida, e às vezes há alguma dúvida: será que eu posso beber? Será que eu posso beber um pouco? Eu vou dar um conselho para vocês: jamais beba, nem vinho. Deus, é claro que Ele trata com qualquer um de forma diferente, mas eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. É provado que todo homem que bebe, que está sob o domínio do álcool, ele perde seu sentido. Mais de 50% dos acidentes automobilísticos que acontecem são de pessoas que estão embriagadas por conta do álcool.
que traz morte, que traz separação, que traz divisão. Mas Paulo fala assim: olha, eu vou dar um conselho, eu vou dar uma ordem para vocês: enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da verdade dele. E ser cheio, irmão, do Espírito Santo, não é que Deus vai derramar como se fosse um líquido, uma água, talvez como se você fosse um copo. Mas ser cheio do Espírito Santo é você andar sobre a influência, sobre o domínio total do Espírito Santo de Deus. Amém? É você entregar a sua vida completamente ao Senhor. Senhor, minha vida, Espírito Santo, está na sua vida. Porque, irmão, o Espírito Santo nos ama. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que nos habilita com dons para que nós venhamos fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? E quanto mais eu buscarmos encher do Espírito Santo de Deus, mais graça, mais força eu vou ter para continuar acordado e continuar fazendo a vontade do Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé. Nós já vamos caminhar para terminar. Amados, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, conta a história de 10 virgens. 10 virgens que estavam esperando pelo noivo. Irmãos, e elas tinham o azeite, mas chegou um determinado momento, no versículo 5, fala que por elas esperarem muito o noivo, e o noivo não chegava, 5 delas adormeceram. 5 daquelas 10 virgens, a metade delas adormeceu. E quando deu meia-noite, deu um grito: o noivo está chegando. Elas não tinham azeite nas lâmpadas dela. Por quê? Porque elas não tinham saído para comprar. E veio o desespero no coração delas. Pensou assim: não, pediu as outras 5 que tinha: me dá um pouco só azeite. Elas falaram: não, eu não posso dar porque senão eu fico sem. Sai para comprar. E quando elas foram sair para comprar, o noivo chegou e abriu as portas, e depois elas não conseguiram entrar. Amados, Jesus, através dessa parábola, Ele está nos ensinando que hoje é o dia de nós buscarmos o despertamento espiritual. Nós precisamos estar acordados, nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor hoje. Amém, igreja? Nós precisamos estar preparados espiritualmente, nós precisamos estar preparados, o nosso coração, o nosso espírito, hoje, para encontrar com o Senhor. Não dá mais para eu ficar justificando, dando desculpa. Não, deixa para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou buscar, amanhã eu vou consagrar. O amanhã, irmãos, pode ser tarde. O amanhã pode ser tarde. O dia que o Senhor tem para você, para nós como igreja, é hoje. Então desperta, levanta, porque o Senhor quer te iluminar. Amém? O Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida. O Senhor quer que nós venhamos encher de toda a verdade, encher do amor dEle, encher da alegria, encher da paz. O Senhor não quer que nós venhamos viver uma vida de prostração, irmãos. Uma vida sem graça, uma vida que não tem sentido, uma vida de tristeza. Você está na presença do Senhor, mas você está triste, você está morno, você não é quente nem frio. Vem o louvor, você não sente mais a presença de Deus, entendeu? Você está indiferente. O Senhor não quer isso, porque a Bíblia fala que o reino de Deus, Ele é justiça, paz e alegria, e o Senhor quer trazer de volta um fervor novo para a sua vida. Amém? O Senhor quer derramar do fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. O Senhor quer que você volte a falar em línguas. O Senhor quer que você seja batizado com o Espírito Santo. O Senhor quer liberar poder sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas desperta hoje, desperta de todo o sono. Talvez você está dormindo e fala: Senhor, me desperta, desperta o meu coração, eu quero te ver, unge os meus olhos, Senhor, faz algo novo na minha vida. E o Senhor vai começar hoje. Mas, irmãos, essa responsabilidade, ela é individual, ela é minha e sua, entendeu? Não dá para eu transferir a minha fé para você. Eu não tenho como eu transferir a minha fé para você. É você e Deus. É você e Deus agora. É você desejar, é você buscar isso todos os dias, você desejar isso, até que o Senhor venha e faça na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te desperte, que o Senhor te capacite, que o Senhor te encha com o Espírito Santo de Deus e poder,
E que o Senhor possa te despertar e você viver um novo tempo nesse ano de 2025. Essa é a minha oração e o meu desejo, que você se coloque de pé, para que a luz do Senhor possa te alcançar, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.